Muito bem, estamos aqui mais uma vez para transmitir esta live para a glória de Deus. Este é um canal que Deus abriu para que possamos falar um pouquinho do Evangelho e um pouquinho do amor de Deus para conosco. E é uma bênção. A internet, ela é uma bênção. Se usarmos de uma forma correta, sempre será uma bênção a internet. O WhatsApp é uma bênção, as redes sociais, o Instagram, Twitter, o Facebook, o YouTube, são ferramentas que estão à nossa disposição, e se nós conseguirmos usar de uma forma para a glória de Deus, será sempre uma bênção. E estamos aqui todos os dias, à meia-noite, entramos no ar para trazer uma palavra, uma pequena reflexão. Eu estou sempre frisando isto, não estou pregando, eu estou apenas trazendo uma reflexão para as nossas vidas. Porque quando eu ministro essas pequenas reflexões, eu também estou sendo ministrado, eu também estou sendo abençoado. E a palavra de Deus também é para mim. E ela fala primeiro comigo. E aí eu transmito para os meus amados irmãos. Nós já estamos aí no domingo. Nós já estamos no dia 10 de junho. E é uma bênção poder estar aqui com vocês. Algumas pessoas têm entrado fielmente à meia-noite. E eu sei que, como o Facebook disponibiliza estas mensagens e fica na minha página, você pode assistir em qualquer horário. Então eu sei que tem pessoas que assistem também em outros horários. Na reflexão dessa noite eu tenho uma pergunta. Tu tens recebido conselho de alguém? Quem é que está te aconselhando? Quando você precisa de um conselho, você pede a quem? Existe um salmo que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita nela dia e noite. Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado. Salmo 1. Olha só o que diz aqui. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, no conselho dos ímpios. No conselho dos ímpios. Quem é que está te aconselhando? Se você está numa crise no casamento, quem é que te aconselha? Se você precisa tomar uma decisão, quem é que te aconselha? Essa pessoa que está te aconselhando, ela quer o seu bem? Ela quer que você vença na vida? Então nós temos que ter muito cuidado e observar quais são as pessoas que nós procuramos, quem são as pessoas que nós procuramos, para que possa nos dar algum conselho. Na reflexão dessa noite, nós vamos falar de alguns conselhos que um grande homem de Deus, e eu falei nele ontem, eu falei do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na pregação de ontem, ele falou: fiel ao que vos chama, o qual também fará. Foi uma carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, 50 anos depois de Cristo, ou um pouco depois. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreve uma segunda carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo, isso no ano 66, 67, depois de Cristo. E ele começa a dar alguns conselhos para o seu filho na fé, Timóteo. Ele está preso, ele está numa prisão romana, e ele sente que ele não vai sair daquela prisão.
ele vai ser morto como mártir da igreja, e ele percebe que ele não vai sair daquela prisão romana. Então ele começa a escrever, ele já tinha escrito uma carta para Timóteo, e aqui nós estamos na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e ele fala aqui no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Eu acho interessante essa expressão do apóstolo Paulo. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Deus teve este desejo para me separar para o apostolado. Ele estava numa função designada pelo próprio Deus. Então ele tinha autoridade para instruir, ele tinha autoridade para ensinar, para admoestar, para exortar. Paulo tinha essas prerrogativas, ele tinha autoridade, porque ele, em outras palavras, estava dizendo: eu não sou apóstolo por conveniência, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. E ele fala de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, de acordo com estas condições, eu escrevo ao amado filho Timóteo: graça, misericórdia, paz, da paz de Deus, Cristo nosso Senhor. Timóteo, ele se encontrava aflito. Talvez como você está nessa noite, no começo desse dia, talvez você esteja aflito, talvez você esteja angustiado, passando por problemas sérios na sua vida, em todas as áreas da sua vida, e uma aflição toma conta do seu coração. Paulo vem no versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Eu lembro das tuas lágrimas, eu lembro do teu sofrimento. Então, o que nós podemos entender aqui? O que nós podemos entender é que Paulo tinha uma aliança com Timóteo. Por isso o apóstolo Paulo poderia dar conselhos para Timóteo, porque eles tinham uma aliança. Entenda uma coisa que eu vou dizer aqui: o homem que não for capaz de manter aliança com o seu próximo, jamais conseguirá manter aliança com Deus. O homem que não for capaz de manter aliança com o seu próximo, jamais conseguirá manter aliança com Deus. É ilusão você pensar que vai conseguir viver sozinho. Você não vai conseguir viver sozinho. Você sempre vai precisar de alguém. A Bíblia diz que o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora, uma companheira que seja idônea, que possa o ajudar. Não existe. Viver sozinho é pura ilusão. Você precisa de relacionamentos saudáveis. Você precisa criar vínculos de amizade, de alianças, onde você possa desabafar e compartilhar os seus problemas, as suas angústias. Ah, pastor Hebe, eu posso falar com Deus? Pode falar com Deus e deve falar com Deus. Ah, pastor Hebe, eu posso desabafar para com Deus e Deus pode me ouvir? Claro que pode. Mas é importante que você tenha alianças. Paulo tinha uma aliança com Timóteo. Porque ninguém consegue viver isolado. E no cristianismo piorou ainda. Você não consegue viver sozinho no cristianismo. Todos têm que viver juntos e conviver em um só corpo. Todos têm que fazer a obra do Senhor, cada um na sua função. Cada um na sua função. Por exemplo, eu estou falando aqui agora. Cada um tem a sua função. Quando eu desço o meu semblante, os meus olhos
que estão aqui nas letras da palavra do Senhor. E eu começo a verbalizar, e aí é a minha boca. E aí eu vou pegar alguma coisa, já é a minha mão. Se eu saio daqui e vou caminhar, já são os pés. E assim cada um vai fazendo a sua função. E na igreja é a mesma coisa, cada um tem a sua função, e todos são importantes para a obra do Senhor. Então, não se iluda, viver sozinho você não conseguirá. Você não vai conseguir viver sozinho, isso é uma ilusão. O homem precisa de alianças, e alianças saudáveis. E o apóstolo Paulo vem dizendo: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, o dom que o apóstolo tinha. Ele orou em posição de mãos, colocou as mãos na cabeça de Timóteo, e ali ungiu Timóteo pela imposição das minhas mãos. A Bíblia diz que aquele dom estava morrendo, porque dentro da igreja, aqui, igreja em Éfeso, a igreja enfrentava vários problemas, questão de falsidade, de fingimento, quebra de alianças, muitos fracos, magoados. Estava acontecendo tudo isso na igreja. E aí você começa a observar, e tantos problemas ocorrem ao seu redor, que vai te entristecendo. Vai te entristecendo. Você olha para a situação do nosso país e vai te entristecendo por ver tanto roubo, tanta malandragem, tanta corrupção. Talvez você olhe para dentro da sua casa e vê algumas questões, algumas coisas que vão te entristecendo. Talvez seja com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, alguém no seu local de trabalho, e tudo isso vai gerando em você uma certa angústia, um certo problema, uma certa dor, uma certa desilusão e muitas tristezas. E aí o apóstolo Paulo fala aqui, segunda coisa, o dom que Timóteo havia recebido estava morrendo. Estava morrendo. E o apóstolo Paulo vem dizendo aqui, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, de covardia. Você vai abaixar a cabeça diante da sua luta? Você vai entregar os pontos? Não consegue enfrentar sozinho? Então peça ajuda. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus para te instruir, para abrir a Bíblia contigo. Procure um local para que você possa buscar a Deus em espírito e em verdade. E aí Deus então vai abençoar a sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Eu pertenço à Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Mas nós temos essa igreja em muitas localidades no Brasil. De repente você está em algum local que, se você me autorizar e quiser, eu posso pedir para que alguém te procure, para que alguém vá na tua casa, para que alguém leia a Bíblia contigo, para que alguém possa te instruir na verdade, te mostrar o caminho, orar pela sua vida. Não um ímpio, não alguém que quer ver o seu mal e que vai te dar conselhos para a sua própria queda. Timóteo tinha um apóstolo Paulo. Deus não tem dado espírito de covardia. Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Nós não somos covardes diante de uma luta, diante de um problema. Nós não somos covardes. Nós somos pessoas que têm Deus na nossa vida e possamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. E ele fala: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor
do Evangelho. Ou seja, eu estou encarcerado, participa comigo do meu sofrimento. Ou seja, ao invés de você entregar os pontos, Timóteo, deixar o seu dom morrer, participa comigo do meu sofrimento. Ou seja, esteja comigo, ore por mim, me abençoe, esteja na minha mesma luta, um orando pelo outro, eu oro por você, você ora por mim, e vamos vencer esta batalha. Eu tenho vários e vários problemas, você tem vários e vários problemas, e quando um começa a orar pelo outro, quando um começa a se preocupar pelo outro, Deus então começa a dar vitória e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. E ele diz aqui, ó, no versículo de número 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, já falei isso, né? Acho que foi na quarta-feira, quando eu falei sobre a via dolorosa, ele venceu a própria morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, Maria Madalena foi ungir, embalsamar o corpo de Jesus, e quando ela chegou lá, o anjo pergunta, quem procuras? Ele não está aqui, e Jesus havia ressuscitado, está sentado à destra de Deus. Ele destruiu a própria morte, e ele vem dizendo aqui, ó, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador. Paulo era pregador porque ele foi designado por Deus, por Jesus. Eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas. Eu estou numa prisão romana porque eu fui designado, eu fui separado, eu fui escolhido e por isso eu estou aqui nessa prisão romana. Todavia, não me envergonho. Eu não tenho vergonha disso não, Timóteo. Paulo está falando com Timóteo. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Pelo contrário. Todavia, não me envergonho, porque eu sei quem eu tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não estou preocupado que eu estou preso aqui nessa prisão romana, não, Timóteo. Eu sei em quem eu tenho crido. Olha só os conselhos que Paulo dá a Timóteo. Conselhos de bênção, conselhos de vitória, conselhos de entusiasmo, conselhos de motivação, de ânimo. Timóteo estava morrendo. Tanto é que ele fala, desperte o dom de Deus que é em ti. Você está deixando o seu dom morrer. E muitas das vezes você que está me assistindo era uma pessoa que pregava, era uma pessoa que louvava ao Senhor, era uma pessoa que tinha ânimo, era uma pessoa que buscava a Deus, era uma pessoa que orava, era uma pessoa que se consagrava, era uma pessoa que estava ativa na igreja e de repente por conta das lutas, dos problemas, das dificuldades, começa a ficar desanimados. Eu fui para uma festa semana retrasada e uma festa, nós fomos convidados para ir para uma festa e chegando lá nós ficamos assim meio tristes porque nós vimos que algumas pessoas que serviam a Deus na igreja, louvava, buscava o Senhor, pregava, estavam ali fazendo algumas coisas que desagradava e desagrada a Deus, como se nunca tivesse estado na presença do Senhor. Mas talvez por uma decepção, talvez por alguma coisa, se distanciou e saiu da presença do Senhor. E o apóstolo Paulo vem terminando aqui, ó. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito
mediante o Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo, segunda carta que o apóstolo escreveu a Timóteo. Olha aqui um tanto de conselhos. Por isso que eu volto lá na minha pergunta. De quem que você tem escutado conselhos? Quem é que você tem procurado para aconselhar a sua vida? Será que essa pessoa está tão preocupada em te ver bem? Ela quer ver o teu bem, ela quer ver o teu sucesso, ela quer ver a tua vitória. E você pode muito bem abrir a Bíblia. Tanto é que o salmista fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita nela dia e noite. Na sua lei medita nela dia e noite. Grave esta palavra. Existem pessoas que podem te ajudar, que podem orar por você, que pode clamar pela sua vida, que pode te aconselhar dentro da palavra de Deus. E você pode ser abençoado em nome de Jesus. Não desista. Confie plenamente em Deus. Confie que há um Deus que te ama, como eu tenho falado aqui todas as noites. Confie em alguém que possa transformar sua vida. E lembre-se de uma coisa: você tem valor. Você tem valor. Deus te ama e você tem valor. E se você entender que você é uma pessoa amada por Deus, você não vai entregar os pontos, não. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de amor, de moderação. Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não deixe o diabo te enganar, não, dizendo que você não tem valor nenhum. Não deixe o diabo impedir tudo aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Olha que o apóstolo Paulo fala assim, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Eu fui designado como pregador. Eu fui designado como mestre. Eu fui designado como apóstolo. Quando você nasceu, Deus já determinou um propósito dele na sua vida. E não deixe que as lutas venham tirar aquilo que Deus tem preparado para você e para a tua família. Que Deus possa te abençoar no nome poderoso de Jesus e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão online, a todos os irmãos, a todas as pessoas que estão online nesse momento assistindo essa live. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, que você tenha um domingo cheio de paz, que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida e que o nome do Senhor seja glorificado. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor Deus assim permitir. Forte abraço, fique com Deus. Amém.